Posso pôr arroz? Faz assim com a mão, a hora que estiver gravando, a gente... Olá, professores. Aqui estamos de novo, área de linguagens, né? Com a Joyce, a PCNP de inglês, que está com um probleminha técnico de som hoje. Eu sou Valéria, de Educação Física, e nós vamos oferecer a vocês sugestões de mais um leque de possibilidades de avaliação. Tá bem? Bom dia, boa tarde. Eu sou a Leni, PCNP de Projetos Especiais e também do Conviva. Estou aqui em colaboração com as meninas. Passo a palavra para a Rosane. Eu sou Rosane, PCNP de Língua Portuguesa. Como a Valéria disse, hoje a nossa ideia seria explorar, portanto, algumas possibilidades de avaliação. Já vou compartilhar o slide para a gente começar a pensar no que nós faremos hoje, tá? O que é a proposta para hoje. Bom, nós estamos entendendo aqui a avaliação como processo, tá? Então, pensar assim, em possibilidades de acompanhamento das atividades avaliativas desenvolvidas pelo aluno durante o processo de aprendizagem. Né? Eu, professor, como é que eu posso fazer esse acompanhamento? Quais são as possibilidades que eu tenho ali? Para isso, nós pensamos na utilização do Google Classroom, porque é uma demanda de vocês estão usando, né, o Classroom com os alunos, e pensar como é que eu poderia usar isso para produção de textos a partir da criação de arquivos no Google Docs, que é uma coisa realmente mais simples, por assim dizer, né, pelo menos para a nossa área, pensar em arquivos no Docs. E por que eles seriam pertinentes? Também discutir um pouquinho isso. E vamos fazer isso pensando em práticas de escrita colaborativa, né? O que as práticas de escrita dos jovens em ambientes virtuais podem nos ensinar para que a gente consiga articular isso ao uso do Google Docs, que é uma ferramenta que já está presente aí na sala de aula. Vamos explorar um pouquinho as plataformas Wiki, né? Faz parte do nosso dia a dia dos alunos, o Wiki. O que elas podem nos ensinar sobre as práticas colaborativas de escrita? Em 2001, Jimmy Wales, o Larry Sanger e outros empreendedores lançaram a Wikipédia, ou Wikipedia, né? Uma enciclopédia no modelo Wiki, que se tornou a maior Wiki do mundo. O termo Wiki tornou-se um sinônimo de qualquer aplicação web que permitisse aos usuários criar, modificar e deletar conteúdos de forma colaborativa, né? A Wikipédia, ela não foi a primeira wiki, tá? A wiki, ela surge em 1995 para a criação de website, né? De forma colaborativa. Mas hoje, para a gente, ela ganha essa conotação de produção de conteúdo para a internet de forma colaborativa. Um olhar sobre o processo de produção de um verbete na Wikipédia, tá? O que ele tem a ensinar para a gente? Primeiro, quando eu olho para essa página, né, eu já consigo enxergar que isso é um verbete da enciclopédia. Eu escolhi um verbete aleatório, nós escolhemos um verbete aleatório, que seria educação à distância, né? Estamos em momento de pensar sobre isso, e a Wikipédia é sempre uma fonte de referência para a gente buscar informação. A gente percebe que tem um layout aí, né? Quando eu olho para esse layout, eu já sei que eu estou na Wikipédia. Você tem um título, que na verdade é uma entrada, né, do verbete. Temos os subtítulos. No começo, você tem sempre uma tentativa de conceituar, né, de trazer um conceito do que seria esse termo, educação à distância. Um índice, né? No caso desse verbete, vai ser explorado o quê? História, tecnologia, aspecto ideológico, né? Entre outras coisas. E como se trata de uma página da internet, esse verbete ele vai ser composto por hipertextos. Se eu clicar em história, eu vou ser jogada para uma parte do texto que já vai me contar um pouquinho da história. Então, ele é organizado de forma hipertextual. Esse layout é importante para a gente pensar em prática colaborativa de escrita. O que se espera que eu escreva nessa folha em branco, tá? Esse layout já me ajuda a pensar o que eu tenho que escrever nessa página. Além dessa opção de leitura, tem umas abas, né, que a gente não presta muita atenção, alguns até prestam, né, alguns já tomam a Wikipédia como objeto de ensino aí na sala de aula e vão trabalhar essas abas.
para falar de algumas delas. O histórico, ele vai me mostrar todo o histórico de edição. Se é feito de forma colaborativa, não é uma pessoa só, eu posso acompanhar o que cada pessoa fez ali, né? O Douglas Boa Vista, né? Ele entrou na discussão, fez algumas contribuições, o Johnny Cash, o Max Tremos, né? Tem aí todo o pessoal que vai estar editando junto. E você percebe que tem dois processos aí. Além das contribuições, da edição do texto mesmo, tem um processo constante de discussão, né? Discute-se muito o que vai entrar, o que não vai entrar, o que pode entrar, o que não pode entrar. É um processo de colaborativo para a produção desse verbete. E tem uma outra aba lá em cima, que seria realmente editar. Qualquer arquivo wiki, ele sempre vai ter uma aba, ele sempre vai ter ali muito fácil para você achar se você quiser contribuir. Tá, eu quero ajudar a editar. Então, a abinha está ali para você, tá? As plataformas wiki, portanto, elas têm essa característica, né, de coletividade e colaboração. Todos os usuários participam da produção e revisão dos conteúdos, redefinindo o conceito de autoria, já que os papéis são múltiplos dentro de cada produção. Você tem instâncias online e gratuitas. Qualquer pessoa com acesso à internet pode criar sua própria wiki e abrir seu acesso para o público ou para grupos. Não precisa ser todo mundo que vai editar ali. A Wikipédia é a mais famosa? Com certeza, mas você tem vários outros sites e plataformas que vão seguir essa lógica da Wiki, né? Você tem o universo do fandom, né? É a comunidade de fãs, tem páginas de fãs, as nossas famosas páginas de fanfic, né? Que você parte de obras originais para criar derivados. As fanfics geralmente não são muito colaborativas, até são, mas não necessariamente, né? Eu posso criar uma fanfic e usar a página somente para publicar, né, a fic para que todo mundo leia. Você tem páginas colaborativas para criação de site, colocamos o Wikidot aí como exemplo, mas há outras. E tem até o Wikispace, que é uma plataforma para criação de sala de aula virtual, né? Sempre essa lógica de que será colaborativo, vai ser mais de uma pessoa produzindo junto. Escolhemos algo que faz mais sentido para a gente. Vamos para o universo do fandom e vamos para o site que se chama Fandom, tá? O fandom, para quem não sabe, gente, é uma comunidade de fãs, tá? Fã do quê? Fã de livro, fã de série, fã de programa de televisão. Esses fãs, eles vão procurar esses sites para produzir obras derivadas a partir dessas obras originais que eles gostam. Aqui do lado você tem as trendings, né? Que vão atuar mesmo como categorias. Então, o que você vai encontrar nessa página no fandom? Derivados de games, tá? De música, de quadrinhos, de várias coisas. Né? O início aqui da página, você já entra num vídeo, tá? Então, é multimodal, não é só escrita. Aqui nessa aba Wikis, você pode tanto explorar, como já começa aqui, ó, Start a Wiki. Você já pode começar a fazer a sua, tá? Sabendo que você vai dar início a um processo que vai ter mais gente colaborando. O fandom representa a voz dos fãs em entretenimento, um lugar onde é possível discutir, encontrar e compartilhar conhecimento sobre qualquer assunto, tá? Primeira coisa, crie. É a primeira coisa que eles te oferecem, né? O descubra, ele vem em terceiro lugar. Você pode só ler se você quiser, né? Só encontrar as comunidades que gostam das mesmas coisas que você. Mas na Wiki, a primeira coisa aqui, a primeira ideia realmente é participar, é colaborar. É ler e produzir conteúdo. Você tem, nesse site, né, mais de 385 mil comunidades e mais de 50 milhões de páginas que já foram criadas por esses fãs. Trouxe aqui duas categorias, só para a gente conhecer um pouquinho, explorar a página, né, que são a dos quadrinhos. Pensa aí se você conhece, tá? Conhece algum desses quadrinhos, né, que os nossos alunos andam lendo fora da escola? Eles entram na tua sala de aula, por acaso, para alguma prática de leitura, os alunos trazem, você já trouxe. Os livros, tá? Escolhi um deles, que é o Shadowhunters, para a gente explorar um pouco. Qual foi a produção dos fãs aí em cima do Shadowhunters? Primeiro,
tá? Página em inglês, eu tenho páginas em português também, o fandom não, mas eu tenho páginas em português também, de algumas fics. Você tem aqui o título original e a autora, tá? Se eu clicar aqui na Cassandra Clare, isso é um hipertexto, vai me jogar ali já de cara para uma foto e uma pequena biografia da autora. Tenho a imagem, né, da série de livros, todos estão aí. Todos não, parte deles, tem muito mais. Os caracteres dos personagens, né, em desenho, com o nome aqui. Se eu continuar explorando aí, eu vou ter a biografia, e aí sim entra a escrita. Agora sim eu tenho a escrita, tá? De uma dessas personagens, a descrição um pouquinho de cada uma delas. E lógico, eu também tenho a opção nessa mesma aba Wiki de começar a minha própria wiki, que vai contar com a ajuda de outras pessoas, né? Ela vai ser colaborativa. Posso determinar se vai ser para grupos específicos ou se vai ser pública. Quando eu escolho produzir a minha fic, eu não entro numa página em branco. Isso é importante, tá? Você tem um layout que vai para você saber o que você pode, quais são as possibilidades que você tem, tá? Então, os títulos, o texto, ele vai ter um tamanho menor, né? Uma fonte menor da letra. Eu posso inserir imagens, né? Eu posso colocar mais imagens, eu posso editar, eu posso tirar algum tópico aqui. Eu tenho liberdade para fazer isso. Mas eu não entro numa página em branco, isso é importante. Como isso vai ser colaborativo, eu posso escolher, por exemplo, editar só aqui. Né? Uma outra pessoa pode ficar com o segundo tópico aqui, né? Alguém pode entrar aqui e acabar fazendo uma sugestão para mudar alguma coisa, tá? No tópico que eu estou editando. A imagem entrou, alguém pode sugerir uma outra, né? Alguém pode sugerir, tira essa imagem, ela não ficaria boa por conta disso e daquilo. Então, é um processo constante, né? De discussão e de produção do texto em si. Aí a gente sai um pouquinho, né? Tudo bem, então conhecemos aqui um dos sites. Vamos pensar um pouquinho nessas práticas colaborativas de escrita. A gente vai olhar um pouco sobre a teoria, o que alguns teóricos vão dizer a respeito dessas práticas colaborativas que acontecem nos ambientes virtuais, tá? Nesses sites. Elas vão envolver, portanto, como a gente já percebe, um processo constante de planejamento, elaboração de texto e revisão, tudo articulado, tudo acontecendo, né? Não de forma caótica, isso tudo é muito bem organizado. As principais atividades colaborativas de escrita, isso não é geral para todos os sites, tá? Mas quando você tem processos colaborativos de escrita, a depender do site, você pode ter momentos, por exemplo, de brainstorming, que seria aquele momento inicial de discussão de ideias. E isso partindo do princípio que você vai ter só um grupo que vai editar e que vai fazer parte, né, desse começo aí. Você tem um esboço, um direcionamento do documento. Então, tá, a gente vai fazer o quê? Né? Nesse arquivo, nesse documento, nessa fic, nesse site, o que vai ser feito? E só então você entra na fase do rascunho, que seria aquela escrita inicial, que vai ser incompleta ainda. A revisão inicial, que vai ser a primeira revisão do conteúdo, para olhar para a gramática e do estilo. Se é colaborativo, você imagine um monte de gente escrevendo, você tem que afinar isso em algum momento para que o estilo fique parecido. Né? Qual é a variedade linguística que está sendo usada ali? Quais são as palavras? Será que alguém usou um termo que outro usou um outro termo que quer dizer a mesma coisa? Vamos padronizar. Tem que ter uma revisão inicial nesse sentido. Uma outra revisão, né, que vai ser feita a partir dessas alterações que foram sugeridas. Alguém faz essa revisão inicial e depois o próprio grupo vem revisando, ou não, quem fez a revisão inicial já vai corrigindo. E, por fim, a edição, que seria a conclusão do documento com a redação final, que normalmente é feita por uma só pessoa, né, o editor. E nós temos papéis colaborativos, né, nesse processo de escrita. Os principais, um escritor, que vai ser responsável por escrever parte ou a totalidade do documento. Se ele é colaborativo, você não vai ter um escritor só, você vai ter vários, na verdade, né? Todos serão escritores, quem está editando. Você tem um consultor, que é um membro normalmente externo, que colabora ou dá parecer sobre o conteúdo. Você tem um editor, que é o responsável pelo trabalho dos escritores, pode fazer ou solicitar modificações no documento.
né? Eu vejo assim, um professor, ele poderia entrar como consultora, como editor, dando possibilidades, né? Mas o professor não precisa ser só ele, o editor. Pode ter um aluno realmente que vai ficar com essa função de editor no grupo. O revisor, ele é responsável por dar um parecer sobre o conteúdo. O líder, ele é responsável pelo grupo como um todo, não só pela escrita, mas por todo o processo de produção. E ele vai dando os direcionamentos, e ele vai apaziguando os conflitos que geralmente vão surgir dentro do grupo. E você tem um facilitador, que, de novo, vai ser um membro externo, que vai liderar a equipe, né, em processos determinados, mas que não tem ligação com o conteúdo, tá? Isso eu estou pensando no que acontece nos ambientes virtuais de rede, mas eu já estou tentando articular com possibilidades dentro da sala de aula para produção colaborativa de textos e de conteúdo. Como a escola pode aprender com isso? Então, as práticas de escrita colaborativa, elas pressupõem papéis definidos, né? Não é uma coisa caótica em que todos os alunos vão entrar para editar um texto, né, de uma forma aleatória. Isso pode até dar certo, eles têm muita afinidade entre eles, estão acostumados a fazer trabalhos na escola juntos. Pode dar muito certo se você não tiver direcionamentos e papéis definidos. Mas há uma possibilidade de determinar esses papéis também. Porque fora da escola, aqueles que estão acostumados a produzir conteúdo para a internet, eles têm claro para eles que esses papéis existem, né? E você tem também definir contextos de produção, né? Layouts, gêneros textuais, tudo isso vai ajudar, muito bem definido, vai ajudar o jovem no processo de produção escrita. Tá bom, o que você quer que eu coloque nessa folha, professor? Vai ser uma folha em branco? Vai ter um layout? Tem um gênero textual que vai determinar isso? O que é para se fazer aqui nessa folha? E aí a gente chega na nossa ferramenta possível. Antes de chegar nisso, a gente queria comentar com vocês uns exemplos, e vocês podem pensar no que vocês têm na sala de aula, né? Eu tive um aluno que ele produzia site para a internet, tá? Ele relatou uma vez, né, que eles eram 5 colegas jovens que produziam esses sites. E eu falei, quem são esses colegas? São aqui da escola? Não são da escola. Um é meu irmão, o outro é do Rio de Janeiro, o outro é da Bahia, e o outro eu não me lembro de onde era, outro estado. Mas onde vocês se conheceram? A gente se conheceu no jogo, né? Se conheceram no jogo, e a partir das conversas no jogo, né, das afinidades que eles perceberam em comum, se propuseram a começar a criar sites. No começo foram sites de jogos, depois sites de filmes, projetos que eles faziam juntos. Começa de um jeito meio caótico. Com o passar do tempo, ele foi me contando que os papéis vão se afinando. Tá? Tem um menino lá que ele quer ser designer, ele gosta de olhar para o layout do site, organizar as coisas, onde tem que ficar cada coisa. Eu fico por conta da programação, porque ele era bom na programação, né? E vou programando. Quando dá algum erro, todo mundo tem que ajudar a achar o erro. Um outro vai ficar por conta da divulgação nas redes sociais, né, dessas páginas. Eles vão acabar definindo esses papéis, tá? Pelas afinidades que eles têm com a produção de conteúdo. As fanfics, nós temos alunas, né, alunos que produzem fanfics na sala de aula. Fanfic colaborativa, isso não é novidade, desde a época do Orkut, né? Esse pessoal já produz fanfic colaborativa, tá? Nós sabemos disso. Então, a ideia aqui seria realmente ter um olhar para essas práticas que já acontecem, que não são novidade para os jovens, que não são novidade para nós, mas agora pensar como é que nesse contexto, né, que a gente está vivendo, de aprendizagem, né, sobre possibilidades e de ensino remoto, eu poderia articular isso com a sala de aula, né? Aí a gente parte agora para pensar em como a gente poderia usar o Google Classroom para isso, uma ferramenta possível. Google Docs, especificamente, né, que está disponível no Classroom a partir do aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo. Então, nossa intenção aqui é explorar um pouquinho a ferramenta Google Docs, que permite, né, essa escrita colaborativa. Para acessar o Drive, tá? Tem ali... Só vou deixar aqui, gente, para vocês conhecerem realmente como é que você acessaria o Drive. Tá? Na verdade, para criar o arquivo Docs, eu vou dar a sugestão que vocês retomem o ATPC, o vídeo que está disponível nesse link do YouTube, que foi a primeira parte do ATPC. A Catiúcia, Cacá, nossa PCNP de tecnologia, ela já ensinou passo a passo como criar documentos no Google Classroom.
Então, para que vocês retomem, né, como que seria realmente para criar esse documento, a partir do Google Classroom, que está disponível lá no aplicativo do Centro de Mídias. Aí coloquei alguma coisa aqui só para, né, a gente ter um norte. Vou criar um novo arquivo, tá? Aqui. O título. Gente, isso é muito importante, tá? Os alunos, o título que eles gostam de colocar: trabalho de português, redação de português, trabalho de educação física, tá? Por favor, ensina, é a primeira aprendizagem que eles têm que ter. O título desse trabalho será o nome de vocês, para facilitar para você. Depois você vai saber de quem é esse texto que foi produzido, tá? O título, isso já vem marcado. Depois eu vou dar um exemplo de título. Você pode colocar ali o nome dos alunos e, de repente, produção de carta, né? Análise da pintura de Van Gogh, tá? Lógico que esse título não precisa ser só o nome do aluno, mas é interessante que o nome do aluno já esteja ali. Continuando aqui. Tem uma sugestão aqui, né? Nome, sobrenome, depois o título do trabalho. Google Docs. Como editar o arquivo doc? Recursos, vamos olhar para alguns específicos. Edição, sugestão, visualização e comentário. Esses recursos já são mais do que suficiente ali para você produzir um arquivo colaborativo, tá? Primeiro, editar. É o principal, com certeza, que o aluno vai usar, tá? Então, ali, o lápis que fica aqui, parece um lapisinho. Se você não clicar em nada, ele já está editando, tá? Não seria necessário você acionar isso aqui. A edição já é, em princípio, a funcionalidade que vai estar acionada. Se precisar encontrar, ela está aqui. No lapisinho, ela é a primeira opção. Edição. Com esse recurso, tudo que for digitado é incorporado diretamente no documento. Então, se você usar edição, o teu resultado vai ficar parecido com esse aqui. Teste da atividade 1, tá vendo? No corpo do documento, bonitinho, estou editando. Você pode também dar sugestões. Sugestões fica aqui no lápis, tá? O segundo aqui. Com esse recurso, tudo que for digitado não é incorporado diretamente no documento, mas ele vai aparecer numa caixa ao lado. Você primeiro vai olhar essa sugestão e depois você incorpora no texto ou não, se quiser. Acho um recurso muito importante para nós, professores, usarmos, tá? Enquanto o aluno usa a edição, eu vou usar as sugestões. Depois o aluno olha para essas sugestões e ele vê se ele vai querer incorporar isso no texto ou não. Por exemplo, se eu usei a sugestão, o meu resultado ele vai ficar parecido com esse aqui, tá vendo? Uma caixinha do lado, tá? Com o que você quer escrever para o aluno. Olha, tem que revisar esse parágrafo, ele está meio sem sentido. Olha, essa pintura, isso que vocês estão observando da pintura é muito interessante. O Van Gogh também, para acrescentar, por exemplo, o aluno está escrevendo sobre a vida do Van Gogh, dá uma olhadinha também no texto tal, que tem outras informações importantes sobre a vida dele, que vocês podem incorporar aqui. Sugira o link, tá? Depois, na sequência, como é que o aluno vai trabalhar com isso, tá? Ele pode aceitar a sugestão, aqui, clicando, ou ele pode rejeitar a sugestão, tá? A visualização é a terceira aqui do meu lápis que aparece, tá? O terceiro recurso. Com esse recurso não é possível digitar nada, ele só vai conseguir ler o texto. Isso seria interessante? Talvez. A visualização eu acho um pouco menos provável, tá? Essa visualização ela poderia ser feita mesmo a partir do material do aluno ou do que você realmente está propondo ali para a aula. Não creio que seja que seja interessante. Mas como ele está aqui junto com o lápis, né, entre as funcionalidades, eu decidi apresentar. O comentário é um recurso interessante, sim. Ele não fica aqui no lápis, tá? Ele vai ficar aqui. Para você adicionar o comentário. Pensa assim, se você quer trabalhar não produção de texto, mas leitura, né? Aquelas habilidades que estão ligadas à fruição, à apreciação, né? Você pode escolher alguma coisa que está no material, não a capa, tá, gente? Eu só coloquei a capa aqui para dar ideia. Você poderia trazer uma coisa do material ou alguma coisa da internet, ou o que você quiser. Poderia ser um link, por exemplo, para que o aluno olhe para aquilo. E você poderia trazer umas perguntas norteadoras para que o aluno fizesse a leitura disso, tá? Ele não vai conseguir editar o texto que está ali. Se ele comentar, tá, o resultado vai aparecer nessa caixinha aqui do lado, tá?
Então, acho que para bater um papo seria interessante. Rosane, acho necessário, né? Eu posso perfeitamente colocar isso e pedir que os alunos comentem e trabalhem isso usando o grupo da sala do WhatsApp. Ou então eu posso fazer isso por meio de uma videoaula, tá? Não estou dizendo que é para usar, estou só realmente pensando numa possibilidade. E você pode pensar em outras aí a partir do uso dele. Tem uma coisa que o Docs, no entanto, ele traz de vantagem para a gente, tá? Como que você vai acompanhar o que os alunos editaram? Ele tem um recurso muito interessante que é o histórico de versões, tá? Lá em cima no arquivo, quando você vem histórico de versões, ver histórico de versões, ele vai deixar você ver tudo o que aconteceu nesse documento, tá? Dia 12 de novembro, por exemplo, o Ellison Júnior editou. Dia 6 de dezembro, o Ellison Júnior editou de novo. Aí em novembro, o que foi feito ali em novembro, dia a dia? Você consegue perceber tudo que foi feito pelo aluno todas as vezes que ele entrou para editar esse documento. No caso de ser mais de um aluno, você também vai ter isso no histórico, tá? Aqui a gente sabe que a Joyce, dia 14 de maio, às 9h52, ela editou alguma coisa, tá? E eu, que não entrei com o meu e-mail, todos os usuários anônimos, não dá para saber quem escreveu isso aqui. Né? Não vamos ter esse problema no centro de mídias, porque o aluno, a partir do momento que ele faz esse acesso, ele já está logado. Então, o que você vai ter aqui, ó, é por cor, você vai saber por dia e por cor, é bem gostoso para visualizar, você sabe exatamente o que cada aluno fez nesse documento, tá? Então, quando eu digo que você pode propor uma atividade, somente, eu queria colocar só o recurso de comentar, mas aí eu não preciso usar o Docs, eu posso realmente pedir que eles façam isso no WhatsApp, ok. Mas no WhatsApp, geralmente as coisas ficam perdidas. O aluno mandou um áudio, aí alguém falou alguma coisa, aí você passou alguma coisa, assim, o professor de matemática colocou alguma coisa no WhatsApp, alguém compartilhou. No outro dia que o aluno viu que era para comentar, ele vem comentar. Quer dizer, esses áudios, eles vão ficar perdidos. Quando você propõe olhar para um texto, né, é difícil você recuperar esse conteúdo. Se você usa o recurso do Docs, pronto, você tem um repositório de tudo que foi feito pelos alunos. Para avaliar, do meu ponto de vista, isso fica mais fácil, né? A ideia seria realmente você entrar ali, mesmo que fosse usando comentário, né? Você consegue olhar com a caixinha ali pelo histórico, você consegue perceber quais foram os alunos que comentaram, quem comentou mais, quem comentou menos, quais foram os comentários, né? Porque o comentário pode ser um só, eu gostei, só para participar. E você tem comentários, né, mais interessantes, que vão gerar os comentários dos colegas, tá? Então, algumas considerações. A primeira, o Google Docs como um repositório das atividades do aluno, né? Para essa avaliação do processo de escrita colaborativa ou para essa avaliação do processo de aprendizagem do aluno, esse recurso do histórico é muito interessante. Além disso, o Google Docs, para ser usado como ferramenta, o contexto de produção tem que estar muito claro para o aluno quando eu estou pensando em produção, ou mesmo em leitura, lógico. O documento pode dar direcionamentos do que o aluno deve fazer. Então, a ideia é bem parecida com aquilo que a gente estava fazendo no roteiro, tá? O que eu coloquei, vocês podem ver que eu estou no Docs, tá? Coloquei ali. Eu já coloquei no documento para os alunos, orientações. Detalhe a proposta de produção textual que os alunos irão fazer. Você pode estar trazendo uma proposta, por exemplo, do material, tá? E aí a indicação aqui, ó, olhar para a produção de texto da página tal. Você pode copiar e colar aqui também, tá? Aí fica a critério seu. É uma produção que você criou, mas aqui tem que estar muito claro para o aluno o que ele tem que fazer. Inclua datas para as etapas e para a revisão final, tá? Vocês já estão fazendo isso no roteiro. Aqui na produção, isso também tem que estar claro para o aluno, tá? Aí coloquei umas etapas aqui. Etapa 1, antes de começar, anotem aqui as ideias do grupo para a produção da carta, tá? E aqui abaixo mesmo, eles já colocariam ali, para a gente ver quais são as ideias, quais são os direcionamentos. Já estou avaliando, né? Eu dei uma produção acima, eu já posso ver como é que o aluno está interagindo com essa produção, quais foram as dúvidas que eles tiveram, quem foi que participou, para que lado que eles estão pensando em ir, né? Quais as possibilidades. Etapa 2, como vocês irão se organizar? Todos irão escrever o texto, mas 1 ou 2 de vocês deverão revisá-lo nas etapas 4 e no final do texto. Quem fará isso? Deixa um espaço para o aluno completar, para você saber
quem vai ficar responsável por isso e para que eles também saibam, tá? E claro, todos irão escrever o texto. Eu irei revisar o texto nas segundas-feiras às 13 horas. Por favor, após esse dia, acessem o documento para verificar minhas sugestões ao texto. Isso, gente, é importante. Não, você não precisa revisar esses documentos. A tua proposta pode ser realmente só colocar a produção ali e acompanhando no histórico o que eles estão fazendo até chegar no resultado final. Não estou dizendo que você tem que olhar para esse processo para dar sugestões, tá? Mas se você conseguir fazer isso, determina um dia, um horário para fazer, porque senão você vai enlouquecer, tá? A gente vai ficar 24 horas olhando para essas edições dos alunos, porque é super interessante acompanhar isso. Quem sabe, quem já faz isso já sabe disso, né? A gente quer ficar olhando o tempo inteiro, tá? A gente enlouquece. Então, deixa claro para o aluno quando é que você vai olhar para esse documento e a partir dali que ele vai ter que olhar para as suas sugestões e aí entrariam como sugestões para continuar editando. Depois, etapa 3, façam um rascunho inicial. Só agora eles vão começar a escrever o texto. Que esteja claro isso para eles. Etapa 4, um ou dois de vocês devem fazer a revisão no trabalho inicial. Etapa 5, todos devem reeditar o texto a partir das revisões dos colegas. Etapa 6, última revisão. Um ou dois de vocês devem fazer a última revisão. E a etapa 7 eu deixei para uma autoavaliação do aluno. E não estabeleci nenhum critério. A ideia do critério seria você, professor, que vai dar. Aquelas etapas que eu coloquei, gente, elas poderiam estar melhores descritas, elas poderiam ter data para acontecer, você poderia definir isso tudo. Está escrito no documento, o aluno vai ler, ele sabe o que ele tem que fazer. Quanto mais claro para ele, melhor. E essa última etapa de avaliação, você deixar uma pergunta. E aí, dentro do papel que você tinha que cumprir, tá? Como é que você acha que você se saiu? Você se saiu bem? Você participou? Você ficou satisfeito com o texto do jeito que ele ficou no final? Uma conversa para que os alunos se autoavaliem, tá? Eu posso ter um critério de nota, mas esse critério de nota deveria ficar, então, no começo, eles já saberem ali quais são os critérios que você vai usar para avaliar numericamente, tá? Isso não é necessário, você pode realmente colocar nessa autoavaliação só para que eles avaliem a participação deles no documento e para saber se eles gostaram ou não, tá? Isso é importante para eles. E para você também, para saber qual foi essa apreciação que eles tiveram do trabalho. Tem muita diferença se você pegar um grupo, tá? Os melhores alunos da sala, eles vão se juntar por afinidade. Os melhores alunos da sala vão produzir, por exemplo, uma carta, será uma carta. Aqueles alunos que têm mais dificuldade, a carta que eles vão produzir vai ser outra, gente. Tá? A gente sabe disso, mas é bom ouvir deles se eles ficaram satisfeitos com o trabalho final, né? Não é só a gente que tem que avaliar a produção, eles também têm que fazer isso. É interessante que eles façam. E o Google Docs, como compartilhar o arquivo em redes sociais ou no WhatsApp através da criação de links. É uma possibilidade que você crie esses arquivos, né, por exemplo, dentro do Google Classroom, mas que você compartilhe depois com os alunos que não têm acesso ao Classroom, por meio do WhatsApp e tal, compartilhar o link. Aí deixei aqui, muito rápido, a Cacá também já explorou isso, como é que você iria compartilhar, né? Criar o link aqui, determinar o que cada um vai fazer, aqui está só para visualizar, você tem que tornar editável esse arquivo para todos os alunos, tá? Aqui embaixo pode editar, comentar, visualizar e concluído. Gerou o link, aí é só realmente você compartilhar aí onde você quiser ou pedir que os alunos mesmos compartilhem. Lembra da importância de você ter um título que seja o nome do aluno? Até para o aluno entrar no arquivo errado. Não, esse aqui não tem meu nome, não é esse que eu tenho que entrar. Porque eles vão ficar ali, né? No Classroom fica um arquivo debaixo do outro ali. Aí o aluno já sabe mais ou menos onde é que ele tem que entrar, não corre o risco de entrar num arquivo errado e começar a editar, tá? Ou se for compartilhar, a mesma coisa. Já determina o título desse trabalho. Tá, gente? É isso. Deixamos como atividades ali, esse vídeo está disponível no YouTube, a nossa sugestão é que depois vocês acessem o YouTube, vão parando o vídeo, vão explorando esses recursos lá no Classroom,
e no o que vocês acharem interessante, tá? É isso, gente. Um abraço a todos. Até daqui a pouco na interação.